quis falar sobre o ideal feminino. Esse título, para mim, eu acho que é bastante especial. Quando você vai ver o que hoje se fala no Dia Internacional da Mulher, nas palestras voltadas sobre isso, hoje existem livros e mais livros voltados para falar sobre a diferença entre o homem e a mulher, escritos sobre psicanalistas, por psiquiatras, por, sei lá, todas as áreas possíveis e imagináveis. Sempre se foca ou num aspecto social, histórico, cultural, da discriminação da mulher ao longo do tempo e como essa discriminação veio diminuindo, ainda existe, mas tende a diminuir, ou seja, um aspecto muito circunstancial e muito pouco sobre o psicológico, porque o que importa realmente para mim seria a gente discutir. A mulher está hoje realmente mais feliz, realmente mais realizada, realmente encontrando o seu lugar, ou simplesmente mudou o tipo de infelicidade? Ou passou por um outro tipo de infelicidade, porque nós tendemos a viver a questão do pêndulo, que é um dos processos históricos mais comuns que tem. Radicalizamos para um lado, e aí geramos quase que um revanchismo, onde para compensar isso radicalizamos para o outro, e não encontramos o justo meio. Esse justo meio que nos permitisse sermos realizados como seres humanos, sermos felizes. Aqueles que param para estudar um pouco, a gente dentro de sala de aula fala bastante sobre isso. No século XIX, quando nasceu o positivismo, Augusto Comte dizia: bom, em 100 anos a ciência vai ter resolvido todos os problemas da humanidade. Isso foi mais ou menos em 1890. Já passaram mais de 100 anos. E o que nós vemos é que a ciência não resolveu os problemas da humanidade. E ainda nasceram mais alguns que não havia naquela época. Então, na verdade, essa promessa de que determinadas soluções vão resolver os problemas da humanidade, várias vezes já falharam. E nós vemos que também em relação aos movimentos feministas e tudo que foi prometido, muitas vezes falhou, porque não temos essa realização feminina interna da forma que nós consideramos, a menos que você considere como realização feminina uma faixa salarial superior, uma maior inserção no mercado de trabalho. Mas o que nós percebemos é que isso não é suficiente para tornar um ser humano realizado e feliz. Bom, isso é necessário, concordo, mas uma condição necessária é uma coisa, outra coisa é uma condição suficiente. Há algo mais que deveria ser agregado aí, ou talvez isso mesmo feito de outra forma. Tá? Então não é esse aspecto histórico-cultural que vamos falar. E outra abordagem que é muito comum também, quando hoje se começa a falar sobre como fazer com que o homem e a mulher superem a guerra dos sexos e vivam em harmonia, que é mais a abordagem psicanalítica, né? É falar de todas as influências comportamentais que o físico tem sobre o ser humano. Então a mulher tem tal ciclo hormonal, o homem tem tal. O homem age de tal maneira determinado pela testosterona. E a mulher pelo estrogênio, pela progesterona. Então ela se comporta de tal jeito quando está em tal ciclo do mês, e tal jeito em tal outro. E além disso existe o atavismo da espécie. Bom, a impressão que dá às vezes é de que se está falando de animais. Porque na verdade, com todo o potencial do ser humano, é lógico que essas coisas influenciam, inclinam, mas não é certo que determinem. Porque nós podemos perceber a influência desse biológico sobre nós e neutralizá-la através da vontade, através da inteligência. É natural, porque senão não somos seres humanos. Tá? Então o ideal feminino ele passa a ideia de que existe uma outra influência sobre os seres humanos, que não vem apenas da Terra, não vem apenas dos genes, dos cromossomos, dos hormônios, seja lá o que for, mas vem do plano das ideias. Ou seja, o homem é um ser que é influenciado não apenas de baixo para cima, a partir dos fenômenos físicos, mas é influenciado também de cima para baixo, a partir dos fenômenos espirituais, a partir das ideias. Da mesma maneira que qualquer objeto é criado, que a expectativa que se tem sobre ele, aquilo que foi projetado para ele como finalidade, influencia de tal maneira que um objeto, quando é lançado no mercado e não atende à sua expectativa, o que o fabricante vai fazer? Vai aperfeiçoá-lo até que ele atenda melhor, ou ele é rejeitado pelo mercado? O ser humano tem uma expectativa também. A natureza tem alguma expectativa em relação a nós, seres humanos, homens e mulheres. Entendê-la vai fazer com que nós também tenhamos um outro tipo de influência, que não é apenas vindo da Terra. E essa realização do ser humano talvez venha mais desse plano das ideias do que propriamente de influência hormonal. Por isso eu falo o ideal feminino. O que se espera de nós como homens e mulheres no plano das ideias.
Bom, plano das ideias, eu coloquei aqui um desenhozinho que ilustra um pouco a teoria das ideias de Platão, que a maioria de vocês já deve ter visto dentro de sala de aula, que mostra o plano das ideias, uma ideia de um animal, um cavalo, o que seria o cavalo ideal e o que seriam os cavalos reais, ou seja, a sua sombra no plano manifestado. Segundo Platão, nada existe no mundo manifestado sem haver antes uma ideia. Nada nasce direto no plano concreto. É o que eu sempre dou como exemplo em sala de aula. Você não imagina um marceneiro que construa uma mesa sem primeiro pensar na mesa, não é isso? Isso seria inviável, seria impossível. Nasce primeiro no plano das ideias com toda a perfeição. E depois a mesa concreta corre atrás desse ideal. Corre atrás dessa imagem, nunca o alcança totalmente, mas se aperfeiçoa correndo atrás dessa imagem. Então nós vemos que todo o processo de aperfeiçoamento que nós temos na nossa vida prática são os objetos correndo atrás de ideias. Agora é curioso porque o ser humano nem sempre corre atrás de ideias com a mesma rapidez. Um dia desse aconteceu um fato interessante, que eu estava dando uma palestra em uma outra escola e durante a palestra tocou um telefone celular. Todo mundo já começou a procurar o seu telefone celular, né? Lembrou dele. Eu achei interessante porque tocou um telefone celular, mas não era qualquer toque de telefone celular. Era um toque tocando a Nona Sinfonia de Beethoven no telefone celular. Eu tive que parar e ficar ouvindo alguns dos acordes da Nona Sinfonia, porque eu fiquei imaginando, bom, no tempo que saiu o primeiro celular, o que é que todos os celulares faziam? Trim, não é isso? Aquele trim bem estridente. Passaram alguns poucos anos e os telefones celulares tocam a Nona Sinfonia. Agora vocês imaginem se o aperfeiçoamento do ser humano tivesse ocorrido nessa mesma velocidade. Se a nossa qualidade de comunicação tivesse evoluído de trim para a Nona Sinfonia. Em tão poucos anos. Não é interessante isso? Percebam como tudo vai se aperfeiçoando e nós gostamos das coisas se aperfeiçoarem. Gostamos que elas tenham mais qualidade para nos oferecer. Vemos aqueles filmes da década de 50 e rimos de ver como é que as pessoas viviam daquele jeito. Gostamos que as coisas se aperfeiçoem. Será que não seria bom também se a gente se aperfeiçoasse ou não existe nada a aperfeiçoar no ser humano? Não existe quando você não tem nenhuma visão do que é o ser humano ideal. E aí não tem nenhuma noção de que poderia ser melhor. Não estamos satisfeitos com aquilo que somos. Isso é muito complicado. Isso é a morte para o ser humano. O ser humano não é uma exceção no esquema da natureza. Existe um ideal para todas as coisas, inclusive para o ser humano, principalmente. Tá? E a evolução das coisas não tem muito sentido quando não há, em paralelo, uma evolução do ser humano em direção ao seu ideal. Porque senão, para que ele usa as coisas? Eu sempre comento com vocês que a gente nunca teve, por exemplo, tantos meios de comunicação e tão pouco a comunicar. Ou não é? Nunca tivemos tantas formas de dizer tão pouco. Então, percebam que se o ser humano não evolui quanto àquilo que ele tem a dizer, não adianta a tecnologia dar muitas possibilidades da voz dele chegar ao outro lado do mundo. Chegar ao outro lado do mundo para dizer o quê? Oi! Como é que está o dia? Está chovendo ou fazendo sol? O que temos a dizer ao outro lado do mundo? Então, essa questão do ideal humano é fundamental para que a gente possa começar a falar sobre ideal feminino, ou ideal masculino, ou ideal humano. Tá? Existe um arquétipo, um ideal. E a evolução do ser humano é buscá-lo. E aí vamos tentar entender o que seria, então, esse arquétipo voltado para o feminino. Esse elemento aí que a gente tantas vezes hoje é moda, né? Esses símbolos hoje estampam camisetas, bolsas, estojinhos, tudo. Os símbolos se vulgarizam um pouco e parece que quanto mais a gente usa, menos entende. Hoje ficou um símbolo meio exótico, meio esotérico, como a gente costuma brincar, meio esquizotérico, não é isso? Que serve para tudo, mas na verdade é muito pouco compreendido. O Tao fala de um dos grandes mistérios da manifestação, que é o fato de que o universo, só ao nascer, a primeira coisa que ele produz é a unidade, é o momento 1. No momento seguinte, ele produz a dualidade primordial. E toda a multiplicidade do universo é aparente, poderia ser reduzida a essa dualidade. E todos os seres manifestados manifestam-se e evoluem segundo uma dessas polaridades da dualidade. Ou seja, o grande mistério do universo é fazer esse caminho de volta, sair da multiplicidade, voltar à dualidade primordial e da dualidade primordial voltar à unidade de onde tudo partiu.
Então a gente conversa bastante sobre isso dentro de sala de aula, que quando a gente vê todas as opções que a gente tem na nossa vida, o que seria o certo? Que nós pudéssemos reduzi-la a uma dualidade, que isso é possível. Por trás de todas as opções que você tem na vida, existe uma dualidade, o espírito ou a matéria. Avançar ou retroceder, porque permanecer não deixa de ser uma forma de retroceder. Como dizia o professor Jorge Ângelo Braga, no universo onde tudo se movimenta, o que não avança, retrocede. Então, por trás de todas as coisas, existe aquilo que nós estudamos lá na tradição indiana, o Bhagavad Gita, um exército ou outro, ou o humano ou o animal, aquela belíssima frase de Nietzsche, que o ser humano é uma corda estendida sobre o abismo, entre o animal e o super-homem. Um perigoso avançar, retroceder, um perigoso hesitar, passo a passo, uma perigosa travessia. Ou seja, há sempre por trás de toda a multiplicidade uma dualidade primordial, uma escolha. Tá? O universo a princípio é dual. Uma vez que vemos essa dualidade e harmonizamos, reconquistamos a unidade. E aí chegamos novamente à grande síntese, que é a sabedoria. O objetivo de todo o universo é isso, o objetivo de toda a evolução é essa. Então, se nós considerarmos muito antes que nós possamos falar de sexo masculino ou feminino, de homens ou mulheres, temos que considerar que isso nada mais é do que uma aplicação particular de um caso geral, que é a dualidade do universo. E essa dualidade do universo, será que existe alguma hierarquia entre um polo e outro? Será que um é inferior ou superior ao outro? Isso aí giraria se uma das metades fosse menor do que a outra? Impossível! Os dois são complementares. O universo é harmonia por oposição. Então, esse é o elemento que está por trás das polaridades, que quando se projetam sobre a espécie humana, geram o masculino e o feminino, que não são idênticos, mas são complementares, perfeitamente complementares. E quando se complementam de maneira perfeita, gera uma esfera, que a esfera gira, tem movimento, dá velocidade. Ou seja, o homem evolui quando logra harmonia por oposição. E a harmonia por oposição exige identidade. Exige que aquilo que nesse momento faz parte do yin, seja yin. E se aceite como yin. E viva a sua experiência yin. Que aquele que nesse momento vive a experiência de ser yang, que seja yang. E viva intensamente essa experiência. E nessa identidade se harmonize e dê movimento, então. Tanto a sua evolução individual, quanto a evolução do universo. Tá? Bom, então vamos pegar um lado só, que é o que nos interessa hoje, que é a polaridade yin, a feminina. Nós vamos perceber que existe uma série de atributos no yin, que é o ideal feminino. Quando se projeta sobre os seres humanos, vai gerar o chamado ideal feminino. Aquilo que nas tradições antigas se chamava do ideal de damas e cavalheiros, isso seria o ideal feminino, o ideal de uma dama. Quando vive conscientemente esses atributos. Nós vamos ver já já que não se trata do que você faz, porém, como o faz. Porque, a princípio, qualquer coisa pode ser feita sem você deixar de ser fiel à sua própria identidade. Tudo que é necessário fazer pode ser feito sem trair a si próprio. Então, o que é o yin? É uma polaridade conservadora que fixa o centro, consolida da vida. Lembram da espiral? Cícero e vários outros pensadores antigos diziam que a história se movimenta numa espiral, que o universo evolui numa espiral, que os seres humanos evoluem numa espiral. Agora perceba por que a espiral permite a evolução. Porque ela tem um centro e é fiel a ele. Ela se verticaliza, sempre buscando novos desafios, mas girando em torno de um centro. Ela não perde o seu referencial fixo, ela não perde a sua meta. Então, a polaridade yin, ela é conservadora no sentido de que ela fixa um centro, ela fixa um referencial em torno do qual vai haver toda evolução. Ela consolida, ela dá vida, não há espiral sem centro. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a ideia da escada. A escada ainda é, apesar de todos os avanços tecnológicos, a forma mais simples e mais eficiente de levar um ser de um patamar para outro. A escada não funcionaria se tivesse só o vetor de expansão vertical. Nem funcionaria se tivesse só o vetor de consolidação horizontal. Ela precisa dos dois se complementando. E assim você tem vetores verticais e horizontais e você sai de um patamar para outro. Então o vetor yin, ele tem essa característica. Não há escada sem vetor horizontal. Então, vocês imaginam, se fosse só o vertical, seria
subiria e cairia novamente, um método quase que de um ioiô invertido, né? Se fosse só horizontal, seria estagnação. O casamento harmonioso dos dois faz a evolução. Não é superior nem inferior, é necessário, complementa, harmoniza, é um casamento perfeito. Então nós vamos ver como é que isso funciona dentro da sociedade, dentro do ser humano. Esse é um exemplo histórico interessante. Roma e as Vestais. Vocês já devem ter ouvido falar que Roma tinha muito bem dividida a sua estrutura que garantia a sobrevivência da cidade. Tinha lá os soldados, os centuriões, que eram os sálios, tinha os cavaleiros construtores, que eram os arvais, e tinha as damas sacerdotisas que custodiavam o fogo, que eram as Vestais. As Vestais custodiavam o fogo de Vesta. E Vesta era uma deusa que tinha o seu fogo presente no centro não só da cidade, que era o templo de Vesta, mas também no centro de todas as casas. Era a ideia do centro. Tudo emana de um centro, luminoso, vertical, transmutador, que é representado pelo fogo. E você só tem civilização quando você constrói em torno do fogo, até onde a luz do fogo alcança. O homem não poderia construir se distanciando do fogo, porque senão cairia na barbárie. Essa é a ideia das civilitas que havia em Roma. E quem guardava esse fogo? A Vestal. Exatamente porque consideravam que esse era o perfil próprio da dama. Conservar esse espírito em torno do qual as coisas se constroem. Conta-se uma história muito interessante, isso está num livro chamado Comentários à Guerra Gálica, escrito de próprio punho por Júlio César. Vocês já devem ter ouvido falar sobre esse livro, é um clássico. Júlio César, ele diz o seguinte, numa determinada ocasião, onde em batalha um oficial seu trai a ética de guerra. Ele era muito rigoroso em relação à ética de guerra. Ele, quando combate contra os celtas, numa das batalhas mais famosas que ele tem, ele combate com uma inferioridade numérica muito grande. Aliás, a maior parte do tempo ele combate com inferioridade numérica. Mas suas tropas eram muito unidas e, portanto, eram praticamente invencíveis. E ele mantinha uma ética de guerra rigorosa. Uma das regras dessa ética de guerra dizia o seguinte: quando o inimigo tomba, o corpo não é mais teu inimigo. Portanto, não se admite que se saqueie o corpo. O máximo que se pode tirar é a espada. E diz que no meio de uma batalha, isso está descrito lá, um dos seus mais altos oficiais saqueia um cadáver celta. Normalmente eram nobres que guerreavam com o corpo coberto de ouro, e ele não resiste a isso, saqueia. Ele faz um tribunal, uma corte marcial em plena guerra e condena esse seu oficial à morte. E isso na época foi tremendamente mal compreendido. Poxa, mas como pode? Nós estamos em inferioridade. Esse oficial vai ser importante, vai nos fazer falta. E aí César diz, olha, eu prefiro perder a guerra do que perder o espírito romano. Se eu perder o espírito romano, eu não sei mais em nome de que eu estou combatendo. Esse episódio, que é bastante famoso, lembra também essa frase, é uma frase que se atribui a Cícero, que ele fala já no momento que ele considerava que Roma já estava decaindo e perdendo o seu espírito. Que ele diz, pobres de nós, que dominamos o mundo e perdemos a nós mesmos. Ou seja, você pode expandir o quanto quiser, contanto que não perca o contato com o centro. Não esqueça em nome de que você está fazendo as coisas. Percebam que isso tem uma aplicação que não é só histórica e distante, não. Tem uma aplicação bem prática na nossa vida, que é a mecanicidade. Quando fazemos as coisas, já não lembramos mais por quê. Não acontece isso constantemente? Isso não é perda de contato com o centro? Não é quando a nossa consciência perde o contato com a motivação, com o porquê, com a causa final de tudo? Ou seja, perdemos o contato com o fogo. Só quando temos contato com essa chama iluminadora que dá sentido à nossa ação, ela é transmutadora e nos faz crescer, é civilizadora. Quando já não sabemos mais por que fazemos as coisas, entramos numa mecanicidade repetitiva que não transmuta, não leva a nada. E aí gera o tédio, gera a repetição. E essa perda do centro, então, era uma coisa que era muito temida em Roma. Então, durante todo o Império Romano, havia um culto muito grande à Vesta, sempre feito através do feminino. Uma constante preocupação, enquanto o Império Romano não caiu sob o domínio de Constantino e a cristianização, durante todo o tempo houve esse culto à Vesta no centro de Roma. Era a ideia do centro. Ou seja, exatamente o perfil que tantas civilizações colocaram para o feminino. Aquela que cultua o centro, a senhora do pequeno espaço, aquela que guarda a memória do porquê, aquela que guarda o sentido da ação e por isso sempre é responsável pela educação, a grande educadora. Tá?
Bom, como eu falei para vocês, ambos podem fazer tudo, mas cada qual à sua maneira. Igualdade de oportunidades com preservação da identidade. Não se trata do que se faz. Hoje nós temos mulheres fazendo de tudo dentro da sociedade. Já houve momentos históricos onde isso já aconteceu também. Mas algo que é feito segundo um ângulo masculino tem uma tônica importante. Algo feito segundo o ângulo feminino tem uma outra tônica, que é igualmente importante. Mais adiante vamos abordar isso, inclusive, que é a questão do detalhe e da composição geral, do pequeno espaço e do grande espaço. A questão da estética, da harmonia e a questão da expansão, da conquista. Os dois elementos são importantes para quem avança. Avançar, mas sem perder a qualidade naquilo que faz. Avançar sem perder o detalhe, o requinte. Quando construímos algo sólido, ele tem quantidade e tem qualidade. Tem requinte e tem composição geral. Ou seja, tem um casamento perfeito do foco masculino e feminino. Algo que realmente é eficiente, algo que realmente serve ao homem, tem que ter uma composição onde se combine os dois aspectos, o masculino e o feminino. O detalhe, o requinte e o objetivo geral. Então não se trata daquilo que se faz. A princípio, se você coloca um homem e uma mulher para fazer a mesma tarefa, eles não farão de maneira idêntica, se tem a sua identidade bem canalizada. E se complementa a forma com que ambos fazem. De tal maneira que seria uma excelente equipe de trabalho, que no nosso momento histórico é inviável, porque competem no mesmo papel, no mesmo ângulo, que é o que nós vamos falar sobre o machismo. O que será que é o machismo? Que venha a ser verdadeiramente essa palavra que foi tão explorada dentro de movimentos sociais, feministas. O que será? Será que é a imposição do homem sobre a mulher? Será que uma mulher pode ser machista? Como seria isso? É aquela que acha que a mulher é inferior? É isso ser uma mulher machista? Vamos ver o que seria isso. Bom, aí está, a chamada guerra dos sexos. Machismo é exatamente isso, é domínio dos atributos do macho. Então, aquele que considera que para dar certo na vida, você tem que se masculinizar e tem que ver o mundo como um homem, esteja ele no corpo masculino ou feminino, é machista. Quando a mulher começa a considerar que todo atributo feminino, tudo que é próprio do ideal feminino é inferior e deve ser desprezado, essa mulher é machista. E existe uma curiosidade em relação a isso, porque o seu sucesso tem que ser avalizado por homens segundo valores masculinos, não é assim? Quem é que vai dizer para ela que ela é uma mulher de sucesso, de êxito? Um homem, segundo os padrões dele. Portanto, não deixa de ser uma submissão, porque é o homem que tem condições de medir e de mensurar se aquilo que ela está fazendo está correto ou não. Porque ele é que tem o padrão, ele é o dono da correta medida. A forma feminina de fazer é inferior, é considerada ridícula. É uma coisa engraçada e interessante isso, porque nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre as qualidades, porque ambas as polaridades têm as suas qualidades e têm os seus defeitos, evidente. Tudo no universo tem o justo meio e tem os excessos. Percebam que, dentro da sociedade, os defeitos femininos continuam sendo muito bem aceitos. As qualidades femininas não. Não é curioso isso? Então, a instabilidade emocional não só é aceita, como é institucionalizada. Todas as personagens de telenovela são altamente instáveis, uma gangorra emocional. A tendência à crítica, a tendência a todos esses elementos que são problemas da psique feminina, excessos, tudo isso é socializado e aceito. Porém, as virtudes femininas, não. Essas são consideradas inferiores. Isso é típico de um machismo exercido da mulher sobre a própria mulher. Ou seja, você é uma mulher de sucesso quando você se comporta como um homem. Tá? Uma coisa que é interessante observarmos, que não é só o sexo que sofre esse processo de pouca inteligência, dessa visão pouco inteligente. As idades também. Trabalhamos dessa maneira com tempo e com espaço hoje em dia. Na sociedade atual, nós vivemos um processo de uma vaidade um pouco delirante, onde nós achamos que todo o universo é caos, é um conjunto de casualidades. O único ser inteligente que tem por aqui somos nós. Então a natureza, coitadinha, ela não sabe o que faz. Ela cometeu uns errinhos, que cabe a nós, tão brilhantes seres, consertar. Por exemplo, para que existe infância? Que perda de tempo aquilo.
E velhice, que decadência, que coisa terrível. A única coisa que é boa é a juventude. A natureza se enganou, não é isso? A juventude é que é a idade boa mesmo. Vamos nós consertar esse processo. Como? Invadindo a infância com um amadurecimento cada vez mais precoce, agressivo, e depois prolongando essa juventude pela vida fora através de todos os artifícios possíveis, porque tudo na vida é chato, é desagradável, a infância é um compasso de espera chato, esperando pela juventude, depois a maturidade e a velhice é uma decadência, é uma perda de todos os atributos que fazem a vida agradável. Ou seja, a vida está errada e nós temos que consertar. Faz-se isso em relação às idades, faz-se isso em relação aos sexos também. Quais são os atributos que são bons? Os masculinos. Os femininos não. Os femininos são debilidade, são fragilidade, são perda de tempo. A natureza se enganou. Então vamos nós consertar a natureza. Na verdade, a natureza não se enganou. A natureza tem, por trás de todos os seus papéis, algo a entregar ao ser humano. Como a nossa identidade é muito materialista, nós identificamos excessivamente com os papéis e consideramos que vivê-los vai nos reduzir àquilo. É como se fosse um ator que considera que a vida inteira ele vai interpretar um único papel. Não, ele vai interpretar vários. Mas aquele que a natureza te deu nesse momento, viva bem. Tire dele o melhor que ele tem para te oferecer. Então, se é jovem, seja jovem. Viva isso da maneira mais apropriada. Se é um idoso, seja idoso. Se é um homem, se é uma mulher, viva os papéis que a natureza te propõe e tire o mistério que há por trás dele. Porque por trás de qualquer papel há um mistério, há uma mensagem. É algo que só ele pode oferecer. Então, na verdade, não se trata só de uma briga contra o feminino. É uma briga contra a natureza, em última instância. Por não considerarmos que tudo aquilo que a natureza nos propõe tem por trás algo pedagógico, um aprendizado, que só aquela experiência pode dar. E se você foge dela, talvez tenha que vivê-la novamente de alguma forma. E que não somos apenas isso. O que nós somos, na verdade, é aquele uno que está por trás de tudo, que não tem polaridades nem idades, e que entra em todos esses papéis, entra no palco da vida e vive todos esses personagens da melhor maneira possível, mas que no fundo tem a percepção de que ele é maior do que tudo isso. Se temos essa percepção, não temos discriminações, vivemos de bom grado aquilo que a natureza nos propõe. Então a verdadeira guerra é do homem contra a vida, aquilo que a tradição indiana chama de Dharma, do homem contra o Dharma, que é a mais ingrata de todas as guerras. Que lutar contra a lei da vida é uma luta árdua, é escolher o caminho de maior resistência, é não fluir com a vida, é pegar a contramão da correnteza da vida, ou seja, um caminho de sofrimento e de desgaste inútil, que no final tudo se dilui e vai na direção que teria que ir mesmo. Portanto, é uma briga em vão, que simplesmente nos veda a possibilidade de aprender com a vida quando caminhamos ao lado dela. Isso se torna possível. Eu coloquei aqui para vocês, como o desenho ficou um pouco fraquinho, não sei se podem ver, conseguem ver, que é um frontão grego com duas colunas. Estão vendo todo mundo aí atrás? O frontão grego, imaginem que é a civilização. E as duas colunas, o masculino e o feminino. Como será que está a nossa civilização? Será que essas duas colunas estão de pé? Porque se uma delas se torna menos importante do que a outra, uma coluna fica mais curtinha do que a outra, o que vai acontecer com aquele frontão? Desliza, desmorona, a civilização se inviabiliza, se quebra. Então o que nós temos hoje é uma civilização que se apoia numa perna só, numa coluna só. Evidentemente é uma situação de risco, não é estético, não é belo, não é harmonioso e tem constantes perigos de desmoronamento, que eventualmente acontece e reconstruímos segundo o mesmo modelo. Não é assim? Vivemos constantemente à beira de um abismo civilizatório, uma civilização que está em desequilíbrio, ela não harmoniza as suas polaridades. Vamos tentar entender como é que acontece isso. O que é uma sociedade sem a presença do feminino? Ela expande-se em nome de quê? Se não há mais centro, em nome de que nós nos expandimos? Exemplo que eu sempre dou dentro de sala de aula, que alguns de vocês devem recordar. Imagine que você tenha uma bicicleta velha e eu tenho um carro importado último tipo. Só tem uma diferença, você com a sua bicicleta sabe onde vai chegar.
e eu com meu carro último tipo não tenho a mínima ideia de onde eu vou chegar. O que vai acontecer? Você com a sua bicicleta consertando, remendando a corrente, daqui a pouco chega lá. E eu com meu carro zero, vou ficar dando voltas em volta do quarteirão. Então, na verdade, quando se perde o sentido, o centro, o espírito de tudo, nos expandimos para quê? Acaba que essa expansão se torna, muitas vezes, contrária ao próprio homem. Acaba que essa expansão, muitas vezes, se vira contra a própria humanidade, que a criou para se beneficiar dela. Então, não sabemos muito bem para que queremos crescer tanto. Para que queremos tanta tecnologia? Qual é o ponto final disso? Lembram daquilo que os matemáticos que falam, que é a ideia do limite? O limite de uma sociedade onde avançamos tecnologicamente na velocidade que avançamos vai gerar o quê de produto positivo para nós do ponto de vista humano? Seremos mais felizes? Seremos mais realizados? Seremos melhores seres humanos? Se não temos certeza disso, por que investimos tanta energia nisso? Aonde queremos chegar realmente? Não sabemos, não dá tempo para parar e pensar. Continuamos expandindo, 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 em nome de quê? Seja uma sociedade que cai numa mecanicidade, uma expansão que muitas vezes vai se tornar predatória. Essa mecanicidade, então, uma ambição excessiva, ou seja, quando você expande e não sabe em nome de quê, você não sabe quando parar, não tem noção de quando foi suficiente. E também uma perda de respeito à natureza, que é essa ideia da mãe. A natureza é sempre associada em todas as tradições à grande mãe. Quando se perde esse espírito que é muito feminino, que é o espírito da mãe, o homem se torna um predador e perde o respeito à natureza. Então, mecânica, tecnocrática, expansionista, materialista, sem um centro, sem respeito à natureza. Isso é o perfil de uma sociedade onde o feminino se perdeu. Qualquer semelhança não é mera coincidência. É exatamente o que nós vivemos. O prático predomina sobre o estético e tudo vai se tornando muito sem vida, que é um dos atributos fundamentais do feminino. Projeção do feminino na mulher. Então, alguns atributos. Aquele yin, aquele ideal feminino, quando se projeta na mulher, gera essa questão de guardar o detalhe. Isso era chamado antigamente da senhora do pequeno espaço, o requinte. Eu coloquei ali para vocês uma imagem que é bem conhecida, que é a Primavera de Botticelli. Um quadro belo como esse. Qualquer quadro belo, ele é belo pela composição geral ou é belo pelo detalhe? O Nascimento de Vênus. Por que ele é belo? Por causa do detalhe. Se vocês focarem em cada cantinho, e Juliana, que é pintora, sabe disso, cada cantinho que você foca, você vê a perfeição do detalhe. Mas, ao mesmo tempo, a composição geral é lindíssima, não é isso? Por que ele é uma obra clássica? Pelo detalhe ou pela composição geral? Por ambos. Com certeza, por ambos. Se você tivesse uma pintura que fosse requintada nos seus detalhes, mas a composição geral fosse extremamente infeliz, seja um personagem numa postura grosseira, qualquer, vulgar, por muito que o detalhe fosse muito bem composto, não seria um quadro belo. Nos causaria mal-estar, não causaria a impressão que um quadro desse causa. Agora, e se tivesse essa composição linda, essa ideia maravilhosa de Vênus saindo de dentro dessa concha, Flora, Zéfiro soprando, tudo isso que esse quadro tem, imagine se tivesse tudo isso, mas fosse muito mal feito nos seus detalhes. Grosseiro, mal pintado, também não seria belo como é. Não é isso? Você combina as duas coisas, o detalhe, o requinte, e com uma composição geral perfeita. Você tem uma obra de arte. Nenhum dos dois é dispensável. Todo aquele que conseguiu fazer alguma coisa perfeita, conseguiu conciliando esses dois elementos. A composição geral e o requinte, o detalhe. Tá? Isso é natural no foco de visão, tanto do masculino quanto do feminino. É muito difícil, aliás, isso provoca discussões intermináveis entre homens e mulheres, que o homem repare em detalhe. Ou não é assim? Aquela célebre pergunta, você viu, querido, o que foi que eu fiz hoje? E ele fica totalmente desesperado, porque não sabe se foi o cabelo, se foi a roupa, se foi o sapato, e olha e não vê absolutamente nada. Não é isso? Não é um foco de visão próprio do masculino do detalhe. Essa composição geral, sim. Tá? É interessante quando nós falamos aqui na escola, vamos mudar alguma coisa na escola. O que os cavalheiros em geral dizem? Precisamos pintar as paredes,
Precisamos colocar um forro de PVC nesse teto. E as damas? Precisamos colocar uma coluninha com uma estátua e flores em cima da mesa. Bom, o que nós precisamos mais? Ambas as coisas. Não é assim? Ambas as coisas. Se complementam, se harmonizam e geram beleza. Bom, ela vitaliza, congrega, coloquei um torno, essa ideia daquilo que reúne em torno do centro. Vocês vão perceber que, em geral, quando o pai, o avô falece, fica a mãe, a matriarca, a família permanece coesa em torno dela. Tem uma capacidade de coesão, de abarcar tudo, de dar vida, reunir todas as coisas à sua volta, porque é o centro. Tem aquele foco onde tudo a preocupa, tudo ela visualiza, tudo ela cobre, tudo cabe dentro do seu coração. Aí morreu a matriarca. Muitas vezes esse grupo familiar se dilui, se desfaz e já não tem mais um ponto de encontro. O centro é sempre o coração da mãe. É isso. Às vezes morre a mãe, fica o pai e o grupo não tem essa coesão toda. E é um fator de coesão, é o fator do centro. Vitaliza, reúne todas as coisas à sua volta. Tem uma energia de resistência, é perseverante, é constante, é paciente. Isso quando a gente trabalha com aquela ideia da personalidade, os 4 elementos da personalidade, costumamos exemplificar bem isso. A mulher, do ponto de vista físico, ela tende a ter um corpo mais frágil, na sua estrutura física ela tende a ter um corpo menos suscetível a trabalho pesado, a carregar peso, a própria estrutura anatômica do corpo sugere isso. Mas quando você entra na parte de energia, ela tem uma energia de resistência. Já está provado hoje que a mulher tem um suporte à dor muito maior do que o homem por um tempo muito mais prolongado. Tem que ter uma capacidade de persistência, de perseverança, de sustentação muito, muito interessante, que é perfeito para a função que lhe cabe, que é a sustentação de todos os processos, vitalização, manter todos os processos vivos, manter o fogo aceso. Então ela tem uma energia de resistência muito grande. E uma mente prática. Não sei se vocês conhecem uma obra da literatura brasileira, de Orígenes Lessa, que se chama O Feijão e o Sonho. Já ouviram falar desse livro? Ele é muito feliz e muito interessante porque ele percebe exatamente isso. A mulher ela tem uma praticidade mental muito grande, enquanto que o homem tende ao voo do ponto de vista mental. Então ela sempre pensa pensando, para que serve isso? Sempre pensa projetando onde isso vai ser utilizado. Onde isso gera uma qualificação concreta da nossa vida, para que serve isso? Imaginem a nossa sociedade, onde nós temos problemas prementes sociais, problemas prementes de saúde, investimos as coisas, às vezes, em coisas estapafúrdias do ponto de vista tecnológico. Vocês acham que isso é uma mentalidade de uma mente prática? Ou de uma tendência à evasão, à perda de um centro? Ou seja, mais uma vez, a mecanização, a masculinização da sociedade. A mulher sempre exige que o pensamento esteja estreitamente associado a uma necessidade prática, ou seja, ela tem uma mente concreta. Agora, quando você passa para as emoções, são celestes, né? Sempre idealiza as emoções, sempre espera o príncipe encantado, sempre tem um mundo sentimental muito celeste, muito mais sutil do que o homem, que tende mais para o concreto nesse mundo emocional. E exatamente essa questão dela ter uma emotividade idealizada que vai gerar uma questão muito interessante, que a mulher pensa sentindo. Dificilmente você vai, quando está bem canalizada, porque hoje é até difícil dizer isso, porque a mulher está tão confusa que ela não encontra a si mesma no meio de todas as coisas que disseram a ela que ela deveria ser. Uma mulher bem canalizada, uma dama, quando você pergunta para ela tal coisa, digamos, dentro de uma empresa, o que você acha de tal medida? Ela vai pensar, vai avaliar, mas ao mesmo tempo vai sentir. Ela pensa sentindo. Que isso vai permitir que ela conquiste um tipo de autoridade que é muito especial, que é a autoridade humana. Você vai entender o que é esse pensar sentindo a partir disso. Diz-se que existem 3 tipos de autoridade. Por que você respeita uma pessoa? Por que um chefe, uma pessoa que comanda um processo, inspira respeito no seu grupo? Primeiro, porque ele tem conhecimento daquilo que faz, não é isso? Isso é um tipo de autoridade, autoridade intelectual. Segundo, porque ele trabalha muito, ele é o primeiro a fazer as coisas que ele quer que o grupo faça. Esse é outro tipo de autoridade, que é a autoridade moral.
Agora tem um terceiro tipo de autoridade que hoje é muito rara, que é, ele ao comandar, ele pensa nas pessoas e não apenas nas coisas. Ele quer que as coisas aconteçam, mas quer que as pessoas estejam bem. Ele considera o processo de produção como feito por seres humanos e não por objetos produtivos. Isso é autoridade humana. Isso é pensar sentindo. Isso é raríssimo. Isso é considerar que o final dos processos é sempre o homem e não coisas. Isso é muito raro no nosso momento histórico. Por que que é raro? Também por uma alienação do feminino. Que é aquela ideia da mãe que eu falava para vocês ainda há pouco, a grande mãe, que na noite de Natal ela quer ter todos os filhos. Não importa que um filho tenha problemas, que o outro, sei lá, tenha algumas situações pessoais meio complicadas, mas para ela é importante a presença de todos. Ela considera as pessoas mais do que os processos. Tá? Então essa autoridade humana, que hoje é tão rara, é característica dessa forma de pensar da mulher. Pensar sentindo. Tá? Generosidade. A origem, a etimologia da palavra generosidade vem de generare, gerar, dar vida. E se considera que o foco da vida é esse coração, esse centro da sociedade. Quando você não tem coração, o que é o contrário de generare? O que vocês acham? Qual é a palavra que é o contrário dela? Degenerare. Ou seja, quando você perde o coração, perde a generosidade, a sociedade degenera. Vai perdendo o contato com o centro, vai distanciando cada vez mais. Vai difundindo todo tipo de vício, todo tipo de deslize moral. A degeneração é a perda da geração, é a perda da generosidade. É muito característico do perfil feminino bem canalizado a generosidade. Nós temos uma sociedade eminentemente egoísta. Eu desafio sempre em sala de aula os meus alunos, até hoje nenhum conseguiu me provar o contrário, de que exista um problema da sociedade atual, que por trás não tem o egoísmo. Se vocês descobrirem algum, me conte. Social, econômico, de qualquer tipo, que por trás não tem o egoísmo. A ausência de generosidade. Essa característica do feminino, uma tendência à generosidade, uma capacidade de doação muito grande. Tá, né? Eu acho bem interessante quando vocês... Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir falar de um livro muito bonito, que se chama Portões de Fogo. Alguns já devem ter conhecido. É um romance histórico bastante famoso que conta a história da guerra das Termópilas, a guerra espartana. E uma coisa que eu acho muito bonita nesse livro, é uma passagem que é muito badalada, particularmente é a minha preferida, conta aquela passagem que o rei Leônidas de Esparta selecionou a dedo 300 guerreiros para irem até esse portão das Termópilas e segurar os persas por 3 dias, para que os gregos tivessem tempo de se armar e se proteger. O livro inteiro é sobre essa história. E conta que ele selecionou a dedo esses 300 espartanos. E aí, numa família, ele selecionou o marido e o primogênito, o filho mais velho. Foi a única família onde ele selecionou 2 homens. E aí a esposa vai até a presença do rei para perguntar por que ela tinha sido castigada com 2 integrantes da família dela sendo selecionados para ir para aquela batalha, onde a probabilidade de sobrevivência era muito pequena, era quase nenhuma. Por que aquilo tinha acontecido com ela? E essa passagem é muito bonita, porque Leônidas vira para ela e diz o seguinte: olha, todos em Esparta estão curiosos para saber como eu selecionei os meus 300 guerreiros. E a ninguém eu contei esse mistério. Agora eu vou comunicar para você. Eu escolhi esses 300 guerreiros pelas suas mulheres. Porque se viermos a morrer lá em Termópilas, todos os olhos da Grécia vão se virar sobre Esparta. E quem vão encontrar aqui são as suas mulheres. E a dignidade com que elas são capazes de suportar a sua dor, as suas perdas, o ato heróico dos seus familiares, vai ser o retrato de Esparta, vai ser o perfil de Esparta. Então eu selecionei esses guerreiros pelas suas mulheres. E essa dama, ela se levanta, seca os olhos e diz para Leônidas: eu nunca mais chorarei mais por isso, meu rei. Eu acho essa passagem muito bonita porque mostra esse aspecto da dama. Esse é o ápice da generosidade. Se pedisse para essa mulher ir ela mesma à batalha, para ela seria muito mais fácil. O mais difícil para uma dama é sacrificar o seu coração, sacrificar aqueles que ela ama. Essa é a máxima grandeza. Portanto, o que se pediu dela foi o máximo que se pode pedir a uma mulher. Sacrificar a si própria é muito mais fácil. Sacrificar aqueles que ama para ela é o mais difícil, é a maior das provas. Por quê? Porque para ela, todos aqueles que ela ama são mais válidos do que ela mesma, fazem parte do seu próprio coração.
Tá? Então é muito característico em todas essas tradições, é tão característico que vocês vão ver que ao longo da história o feminino está associado ao elemento água. É muito comum que o nome de grandes deusas da história, como Maria, Maia, a própria Ísis, o nome delas etimologicamente esteja ligado a Mara, a água. O elemento água normalmente está associado ao feminino. Isso é bastante tradicional. Na Índia havia uma deusa que encarnava esse aspecto feminino, que era a deusa Aditi, que significa sem ataduras. Era a máxima generosidade, aquela que não está presa a nada. Então imaginem vocês, se nós considerarmos que essas antigas tradições que associavam a psique feminina ao elemento água, se elas têm razão, nós temos que aprender a nos movimentar dentro do elemento água. Como é que você se movimenta dentro do elemento água? Dentro de uma piscina. Se você se apoia no fundo, você nada, desloca dentro da água. Se você segura na borda, desloca. Você tem que abrir mão de qualquer apoio material, não é isso? Se entregar à água e fluir com ela, e aí você se movimenta. Essa capacidade de abrir mão de qualquer apoio material, entregar-se ao fluxo da vida, isso é característico da generosidade. E a própria água associada à energia e vida. Então, um dos atributos muito característicos do elemento feminino, generosidade. Aí eu coloquei escada, que eu tinha falado para vocês, né? O vetor vertical e o vetor horizontal. Como é que nós saímos de um patamar para outro? Em geral, a escada ainda é a ferramenta mais eficiente e segura que se tem. Ela é composta de um vetor vertical, que é masculino, que tem como tônica aquilo ali, quero expandir. A necessidade de expansão, de conquista, de ir além, de movimento. Agora, isso é necessário? É. Expansão é crescimento, é querer ser maior do que se é hoje. Isso não só é necessário, como é uma sede mais do que característica da alma humana. Porém, se isso é feito sem o complemento do vetor feminino, tende para aquilo ali. Tende a uma ambição, um espírito predador, o prático predominando sobre o estético. A estrutura geral predominando sobre o aspecto do requinte, do detalhe. Então tudo fica frio, tudo fica funcional, mas não belo. Tudo fica minimalista, mas não belo. O prático sempre predominando sobre o estético, que é o retrato da nossa sociedade. E o outro lado, o vetor horizontal, que é o feminino. Quero consolidar. É a parte horizontal da escada. Tende a vitalização, a conservação, a consolidação mesmo. Você equilibra, impulsiona, equilibra. Impulsiona, equilibra. Consolida as conquistas que foram feitas até ali. Bom, se isola do masculino, imaginem vocês uma sociedade onde só houvesse o feminino, como ela seria? Uma estagnação, um conservadorismo, uma tendência a não querer inovar, a não querer sair daquilo que se tem, ou seja, uma tendência a não querer expandir. Tende a um conservadorismo excessivo. Uma visão micro, que pode cair num detalhismo e na crítica. Isso, inclusive, é um pouco pejorativo dentro da sociedade, esse excesso, né? A mulher, quando tende muito para o detalhismo, cai naquilo que popularmente a gente chama do cri-cri. Que é aquela, vocês já viram aquele tipo de mulher que tem mania de limpeza, que quando ela entra em casa, ali tem uma poeirinha. e fica presa a detalhes insignificantes e com isso perde toda a sua energia. Isso é um excesso. É um detalhismo, uma tendência crítica quando se perde a polaridade da expansão masculina. Bom, isso já é uma finalização. A imagem é linda, né? Não sei se está dando para perceber aí de trás. Depois, se quiserem chegar mais perto e ver, eu achei interessante, porque quando eu fui procurar uma imagem de damas e cavalheiros, nossa querida internet, de onde a gente tira todas as imagens do mundo, você só acha dois tipos, ou medieval ou de dança de salão. É interessante, digitem e confiram. Damas e cavalheiros. Ou você vai achar uma imagem medieval, que é o caso aqui, ou de dança de salão, e se finir. Na prática, não existe. É como se fosse considerado uma coisa ou ultrapassada ou artificial. Porque você não encontra, eu imaginei que fosse encontrar uma imagem, sei lá, de um cavalheiro abrindo a porta de um carro para uma dama, ou tendo alguma atitude de gentileza, você não encontra.
É como se esse elemento fosse absolutamente ausente. Procurar imagem na internet também dá reflexões filosóficas muito interessantes. Já tive a oportunidade de procurar alguns, por exemplo, Deus. Procure a imagem de Deus, que vocês vão ver o tanto de coisa interessante que surge. Tá? Procurar a imagem de damas e cavalheiros é muito interessante, que me fez concluir que hoje não se acredita em cavalheirismo. Considera-se um artificialismo feito para uma finalidade específica, seja para uma dança de salão ou alguma coisa muito ultrapassada. Tá? Então eu coloquei um elemento ali que é muito antigo, que é essa questão da consciência se dá por contraste. Nada mais é do que a antiga teoria do impacto. Nós tomamos consciência do branco quando ele termina e começa o negro. Se o universo fosse inteiramente branco, não teríamos consciência dele. Tomamos consciência de algo quando ela finda. Tomamos consciência de algo quanto ela era boa, importante para nós, às vezes quando perdemos. Às vezes aprendemos quanto uma cidade é boa quando mudamos dela, não é isso? No contraste se dá a consciência. Em geral se diz que, inclusive, na maior parte dos casos, o homem só toma consciência do que era realmente importante na vida quando está às portas de perdê-la. Tá? Infelizmente. Dá para antecipar esse contraste e tomar consciências antes através da reflexão. Mas, em geral, esperamos que a vida nos imponha um contraste e valorizamos as coisas quando as perdemos. Tá? Então, a consciência se dá por contraste. Não adianta falarmos aqui a noite inteira sobre essa dama, que é capaz de ter uma concepção humana das coisas, é capaz de ser requintada e considerar a beleza acima da praticidade, é capaz de guardar o porquê de todas as coisas, é capaz de elevar os seus sentimentos, humanizar a sociedade, embelezá-la, fazer todas as coisas que um homem faz, mas colocando coração em todas as coisas. Não adianta falarmos disso e ficarmos esperando, bom, mas não dá para ser dama se não existem cavalheiros. É evidente que quando você fixa um dos polos, por oposição, o outro tende a achar o seu lugar também. Tendemos a achar que primeiro temos que encontrar esse lugar construído. Bom, a característica do filósofo é abrir espaço, abrir trilhas, construir as suas próprias formas e não apenas ocupar espaços já reservados para ele. Porque o espaço que a sociedade tem hoje é apenas para homens e mulheres que na verdade nem se diferenciam tanto assim. São cada vez mais parecidos. Cada vez mais descaracterizada essa polaridade masculina e feminina. Esses dias eu estudava alquimia, e uma das coisas que a alquimia diz é exatamente isso. Primeiro você tem que entender a dualidade, é a primeira obra, para depois você fundi-la e reconquistar a unidade. Nós não entendemos a unidade porque os papéis estão todos misturados. Tá? Então precisaríamos primeiro construir um polo. E quando você constrói um polo por oposição, por magnetismo, o outro tende a se definir. O que eu estou querendo dizer com isso? Talvez não esteja muito claro. Imaginem que eu me defino, vou falar uma determinada língua, vou falar a partir de agora apenas alemão. Se vocês quiserem se comunicar comigo, o que vão ter que fazer? Se posicionar diante disso. E quem sabe alemão vai ter que estudar, relembrar o que sabe, quem não sabe vai ter que estudar a partir de agora. Eu exijo que para estar em relação comigo vocês tomem uma determinada posição. A mesma coisa em relação a essa questão de damas e cavalheiros. Se eu necessito de um cavalheiro, o que eu vou fazer? Me posicionar e ser uma dama e viver como tal. Naturalmente, por oposição, por complementaridade, quem quiser estar comigo vai ter que se posicionar como cavalheiro. Talvez eu dê a oportunidade de que essa pessoa aprenda graças a isso. Entenda esse mistério dos papéis humanos graças a isso. Então vocês podem dizer, mas não é uma hipocrisia eu entender por definição essa questão do que é uma dama e começar a vivê-lo por esquema? Não, isso não é hipocrisia. Um dos elementos menos entendidos hoje em dia é essa questão da hipocrisia. Hipocrisia é você se comportar segundo aquilo que você não é. Se você considerar que, em essência, o que somos damas e cavalheiros, se definimos esse papel e o cumprimos como se fosse um script, estamos nos comportando em conformidade com aquilo que somos. Estamos reformando essa máscara que nos foi dada na sociedade, que em geral não cabe no nosso verdadeiro rosto. Encaixa muito mal. Essa máscara do coletivo, da massificação, encaixa muito mal no nosso verdadeiro rosto e é a fonte de todo sofrimento. Tá? Então estamos esculpindo novamente essa máscara como um ato de vontade. A base da filosofia é perceber que a evolução humana não se dá necessariamente pela dor, pode se dar pela reflexão. A reflexão inteligente, filosófica, te poupa de muitas dores no caminho. Podemos entender, então, o que a natureza quis de nós, nesse momento, como damas e cavalheiros, sabendo que, em essência, somos muito mais do que isso, somos a unidade,
Somos um episódio da unidade na manifestação, mas nesse momento, o papel que a natureza nos reservou é esse. Somos damas? Somos cavalheiros? Qual é o mistério que está por trás disso? Entendê-lo e desempenhá-lo bem. É pegar esse mistério, esse segredo que a natureza pedagogicamente está querendo nos entregar, que é a via de menor resistência para a evolução. Então, antes que cobrarmos que haja cavalheiros ou haja damas, a primeira coisa que deveríamos fazer, como diziam os estoicos, é um ensinamento através do exemplo, vivê-lo. E mostrar o que é viver isso, como é conviver com isso. Permitir que outros, através do nosso exemplo, também se posicionem. Não como uma coisa hipócrita e forçada, mas por acreditarmos profundamente que é aquilo que realmente somos. Porque no fundo, embora não vejamos com clareza, é isso que realmente somos. Somos damas e cavalheiros. A natureza nos fez para isso. Confiança na natureza. Aquilo que estamos é caminho de menor resistência para a evolução. Portanto, no final das contas, é tudo uma questão de confiança. Confiar que o universo não é caos, é cosmos. Que existe uma ordem, existe um propósito em todas as formas e em todas as naturezas humanas. E que, portanto, aquilo que nos foi dado é exatamente o que necessitamos nesse momento para evoluir. Não negarmos o degrau que está à nossa frente. E o degrau que está à nossa frente implica em todas as conjunturas que nesse momento temos que viver, inclusive o nosso papel de damas e de cavalheiros. Muitas vezes, quando alguns alunos, alunas sobretudo, porque hoje é muito complicada a relação com esses atributos femininos, porque são considerados inferiores, quando chegam alunas em Nova Acrópole, eu começo a falar para elas sobre beleza, arte, pedagogia, eu não levo nenhum jeito para isso. E, em geral, quando começam de alguma forma a se relacionar com isso, percebem que tem muita coisa dentro delas mesmas, como um poder latente, como um potencial oculto, que se não acreditasse, jamais veria. É o contrário da lei de São Tomé, lembra aquela história do ver para crer? No fundo, é crer para ver. Se você não acredita que tem uma série de potencialidades que a natureza, por definição, te deu, não vai vê-las nunca. E eu vejo às vezes damas que chegaram aqui dizendo que eram desajeitadas para tudo e que daqui a pouco escrevem belíssimas poesias, dançam belíssimamente bem, dão ótimas aulas, são capazes de muita coisa bela, porque todos, por definição, temos esses poderes latentes. Acreditar neles é o primeiro passo para realizá-los. E acreditar neles consiste em confiar na natureza, que não é caos, é cosmos, sabe o que faz e nos deu o melhor que ela poderia ter dado. E que a condição humana de damas e de cavalheiros é um mistério, é como um presente que tem que ser convenientemente desembrulhado e vivido. É o conhece-te a ti mesmo.